Tem uma fala de Hipócrates que é sobre, ele fala, a vida é curta, mas a arte é longa. E isso também dialoga com outro tipo de frase que a gente costuma falar muito na medicina, que é medicina, ciência e arte. E a gente não percebe que a arte que ele está falando não é a arte que a gente conhece hoje, né? É importante a gente ter essa distinção, porque arte para os gregos antigos era, na verdade, o que os latinos chamavam de ars, que era técnica, né? Então, é uma técnica que você aplica sobre o paciente para poder chegar em determinado fim, que é a cura dele, ou o diagnóstico da doença, né? Porque às vezes a doença não tem cura e você simplesmente vai dizer que ele tem aquela doença para ele viver com aquele mal sabendo do prognóstico, né? Então, é a arte de diagnosticar e a arte de curar, ou a arte de tratar, a arte de ter a terapêutica, ou a arte de consolar. Por que, vamos começar com a primeira frase, por que a vida é curta e a arte é longa? A arte que ele está falando aí é a arte do médico, que muitas vezes está relacionada a um tipo de escola médica. Você, a sua vida singular, você médico morre, mas a arte da medicina se prolonga. Isso é a mesma coisa de eu estar falando que você participa de uma escola que tem uma arte, que você está imitando essa escola, e quanto mais presteza você tiver em imitá-la, melhor médico você será. A gente encontra muito isso na nossa vida com aqueles médicos que a gente segue, que o pessoal dizia até que eram pica-fumos, porque geralmente os médicos usavam um cachimbo que dava uma certa conotação de autoridade, né? Então o cachimbo era um símbolo fálico, segundo a psicologia dinâmica, a psicodinâmica, e aí os interninhos ficavam lá picando fumo e colocando no cachimbo, quer dizer, ficavam babando o médico, né? Esse médico que era cheio de conhecimentos. Cara, eu vou colar nesse médico porque aí eu vou aprender tudo. Eu mesmo já fui pica-fumo, eu aconselho você a ser pica-fumo de algum médico aí que você encontre, porque isso faz parte, inclusive, da nossa própria arte, a nossa escola. Você encontrar um médico legal e você dizer, cara, eu quero aprender tudo daquele cara, então eu vou vampirizá-lo, eu vou estar do lado dele e tirar tudo dele. E isso é uma coisa muito importante para a gente crescer. Ah, e quando você vai para outra frase, que é aquela de a medicina, ciência e arte, também ela dialoga muito com a primeira frase. O que ele está dizendo não é que é uma arte que você pode inovar, que você vai fazer dançar. O que ele estava querendo dizer é que exatamente existia a ciência, que é a técnica, e existia a arte, que era a forma muito singular de determinada escola aplicar aquela ciência em cima do indivíduo. Você percebe que as pessoas usam equivocadamente esse nome arte quando você estuda a história filosófica da arte, né? A arte era concebida de uma forma para os gregos, quando chega em outra civilização como os egípcios já era outra forma, né? Platão gostava muito da arte dos egípcios, que era uma arte... Você olha para aqueles hieroglifos e você pensa que arte feia, mas não é uma feiura, é a forma como os egípcios entendiam a arte. Na medida que eles faziam figuras muito geométricas, eles diziam, não importa a perspectiva ela te engana. O que importa é a geometria, porque a geometria ela é a verdade por trás das coisas. Então, por exemplo, o meu rosto, você está vendo uma ilusão. Por causa da câmera, você está conseguindo perceber que o meu rosto ele tem 3 dimensões, e a minha fala e os meus gestos. Mas na verdade, o que existe aqui é uma matemática binária que está sendo convertida através de uma máscara e chegando aos seus olhos. É essa verdade que Platão gostava, que os egípcios gostavam. Então, para eles é muito melhor algo que seja quadrado, cheio da geometria, que traz a matemática da verdade por trás, do que essas, né, coisas de perspectivismo. Não, então, os antigos conheciam a respeito da perspectiva, senão eles não faziam nem estátuas. Só que a perspectiva que é aquilo de você entrar no fundo da imagem, ela só foi colocada em prática no Renascimento, que ela trouxe de novo o conhecimento da perspectiva nas figuras, né? Então, para o Renascimento, essa ilusão era besteira. Então, na verdade, você estava vendo um papel que era 2D, só tinha altura e comprimento, mas quando eles colocavam perspectiva, dava a ideia que existia uma terceira dimensão. E
foi mais ou menos ao redor do Renascimento que a ideia de arte por improviso, ela começou a vigorar na nossa concepção de arte. Então, se você fosse definir no dicionário, assim, o que é arte? Depende de que civilização você está falando e em que contexto histórico você está. Então, quando a arte foi gerada lá em Hipócrates, era uma coisa. Aí hoje a gente pega e diz assim, medicina, ciência e arte. E você pensa que arte é improvisar. Vai um cirurgião improvisar dentro da barriga de um caba para ver o que é que vai acontecer? É difícil, né? Não, peraí, eu estou utilizando aqui um tipo de psicotrópico, vou dar uma improvisada aqui. Não existe isso, né, pessoal? Agora, claro, isso não impede que nós formulemos nos dias contemporâneos uma noção de arte, que é a arte de você aprender a lidar com a liberdade do ser humano. Isso é uma coisa que a gente vem falando no Profissão Médica. Quer dizer, existe técnica? Existe. Existe coisa que é quadrada? Existe. É importante existir? Claro que é importante. A matemática da epidemiologia clínica, né? Tudo isso é muito importante. A matemática da geometria dos cirurgiões e anestesiologistas para conseguir pegar um acesso central sem a ajuda de ultrassom, cara, isso salva a vida. Mas, na medida que você encontra singularidades na sua frente, na medida que você encontra indivíduos cheios de liberdade na sua frente, a arte que foi inventada no Renascimento, a arte da genialidade, de fazer o novo, de improvisar, aí ela entra com essa tônica. E isso parece ser uma perspectiva que foi muito influenciada pelo modernismo, apesar de a gente encontrar sombras disso na contracultura da antiguidade, né? Então, estamos falando de artes diferentes, não vamos ser anacrônicos. Naquela frase lá do Hipócrates é uma coisa, isso não significa que nós não podemos desenvolver um outro tipo de arte na medicina, que é a arte do encontro de dois corações.